Aqui está outra coisa que encontrei recentemente no PC. Alguém aí provavelmente reconhece isso. Certamente não o fiz quando estava na loja, mas o design era meio marcante. Fiquei surpreso com isso. Eu já vi muitos pequenos dispositivos de merda. Você sabe, pequenas enciclopédias e corretores ortográficos e 3Ds. Você sabe, porcarias, lixo que alguma empresa fez, e eles nunca pretenderam que fosse um bom produto, e então não foi. E, você sabe, olhando para isso, vi apenas um pequeno texto da FCC. Apenas serigrafado aqui. E o fato de não ter nome, eu estava pensando que isso era algum lixo do AliExpress e do PC aqui em cima. Você não conseguirá recepção em seu telefone se estiver no T-Mobile. Então eu não pude procurar, então comprei sem ver. E então finalmente percebi que se você estourar a bateria, você encontrará uma marca. É chamado de Zipit da Zipit Wireless, Inc. E eu pesquisei e rapidamente descobri que isso faz parte de uma classe de instrumentos que já era vendida há algum tempo. Este é um console de mensagens instantâneas. Então, por um tempo, esse tipo de coisa esteve na moda em um segmento específico do mercado. Basicamente, uma vez que dispositivos portáteis que funcionavam com baterias de lítio se tornaram populares. Mas antes do smartphone ser lançado, ninguém sabia o que fazer com essas coisas. Você sabe, eles tinham microprocessadores portáteis, memória flash e baterias de íon de lítio, mas você não tinha nenhum tipo de sistema operacional real em movimento, e era justo. Foi um problema. Dispositivos como este eram justos. Apenas grosso no chão. Agora, se você não acredita em mim, eu vou te convencer. Esse cara aqui é outro do mesmo tipo, e esse é um pouco mais rápido de explicar. Como você provavelmente já imaginou, este é um tablet de mensagens instantâneas da AOL. Seu único propósito no mundo é executar o mensageiro instantâneo da AOL. Então, joguei fora a embalagem disso, então não posso mostrar a excelente cópia de marketing que veio com ela, mas se chama Infree. E o conceito é este, aquilo por volta, não sei, provavelmente em 2000 ou algo assim. Existe uma data de direitos autorais sobre esta coisa? 2002, 2003. Ok, então 2003. Tudo bem. Se você tiver a idade apropriada, isto é, se for cerca de 4 anos mais novo que eu. Então, se você tem 25 anos ou mais, algo que talvez não saiba. E não quero falar mal de você, mas eu apenas. Não posso exagerar, muitas pessoas só tinham um computador. Eu sei que pareço a família do Marte de Volta ao Futuro, você sabe. Ah, isso é óbvio. Não, tipo, ouça, o impacto que isso teve na vida foi substancial. Obviamente, hoje em dia, você sabe, não é incomum ter vários laptops e computadores desktop em uma casa, e smartphones e tablets e outros enfeites. Mas em 2003, o que teríamos seria um objeto incrivelmente amaldiçoado chamado computador da família. E não me refiro ao produto Nintendo. Você teria um computador que ficava na sala, ficava na cozinha. E então você teria que apresentar seu ERP à mãe e apenas, você sabe, minimizar estrategicamente a janela nos momentos apropriados. E se você acha que estou brincando, você tem outra coisa por vir. Então isso foi péssimo. E aparentemente a Motorola e provavelmente a AOL. Eu acho que eles não poderiam ter feito isso sem envolvimento deles. Alguém decidiu que era uma boa ideia fazer algo que aliviasse a situação. Oh, sendo visitado por uma pequena aranha. Há uma pequena aranha descendo do meu teto. Ei, amigo, precisa ir para outro lugar? Eu vou colocar você aqui. Sim. Corra, aí está. Alguém decidiu que era uma boa ideia libertar as pessoas da tarefa de ter que estar no computador da família. Especialmente porque, você sabe, eu na época ainda estava meio animado e de certa forma, e ainda não tinha conseguido desligar o telefone, quero ligar para Ashley. Uma espécie de popularidade do telefone no nível de sitcom por volta de, você sabe, meados dos anos 80, mas certamente estava surgindo no mundo. Então eles tiveram essa ideia brilhante, que é que você pegaria isso e depois faria o seu bate-papo nisso e o computador da família ficaria livre para outras coisas. Ok, bem, então é o Wi-Fi agora? Não havia Wi-Fi em 2003. É claro que havia Wi-Fi em 2003, mas não funcionava e era caro e acabaria com as baterias e assim por diante. Então o que tínhamos era... Sim, isso.
Então este é um pingente USB. Transmite em Deus sabe em que frequência, Deus sabe em que protocolo. Eu abri e não tem, tem uma bolha preta ali e uma antena e pronto. Então basicamente foi algo assim. Eles usavam um protocolo proprietário, provavelmente de 2,4 GHz ou 900 MHz, para se comunicar com a estação base. A estação base, você sabe o que podem ser, você sabe, elas podem estar decoradas se você não estiver familiarizado. DECAD é na verdade um protocolo digital. Inventado na década de 90, todos os telefones sem fio começaram a utilizá-lo. Enfeitado é, na verdade. Seria o Wi-Fi em algum momento. Quase conseguimos o Wi-Fi usando o mesmo protocolo que os telefones digitais sem fio usavam, mas isso nunca deu certo, acho que por causa de problemas de largura de banda. Mas este dispositivo é um bom candidato para ser apenas um instrumento de detecção. Eu vejo um ID de dispositivo portátil, então isso seria lógico. DECAD tem algo como um tipo de IMEI para identificar dispositivos individuais. Então, acho que pode muito bem ser isso. Outra coisa que reforça isso é que vocês podem se conectar. E vou verificar o manual, mas acho que são 7 desses. Sim, uma base é capaz de operar até 7 dispositivos portáteis simultaneamente. E meu entendimento, minha lembrança é que o DEC normalmente é limitado a esse número. São 7 ou 8. E também, sim, há um processo de emparelhamento onde você deve inserir o ID da base. Então, estou pensando que está provavelmente uma unidade enfeitada. De qualquer forma, esses caras se comunicariam com a unidade enfeitada. Então haveria um driver rodando no seu PC que interpretaria os sinais deles e conectaria você ao serviço de mira para que você pudesse fazer seu ERP em outra sala e não amarrar o computador para que a mãe pudesse pegar suas receitas. E o que eu adoro nessa coisa é que é um objeto amaldiçoado. Tem quem está. Botão. Se você mantiver pressionado o botão Alt, poderá avisar alguém com espaço. Eu amo isso, não está nem em um menu. Certo, foi apenas assumido que você tem que ter. Você tem que ser capaz de fazer isso rapidamente, certo? Você percorre sua lista, apenas avisa, próximo, avisar. Você tem que ter certeza de manter a rédea curta e todos os filhos da puta tentando falar com você. Há também um botão para falar, que provavelmente iniciaria uma conversa. Por que enviar não foi bom o suficiente para isso, não sei. E um botão de compra, também bom para fazer. Mandando todo mundo se fuder de uma vez. Então apenas uma tremenda galáxia de teclas de atalho aqui. Agora ainda não tenho isso funcionando porque meu sistema Windows 98 está com problemas. Tentei instalá-lo e tive alguns problemas, então preciso tentar novamente mais tarde. E provavelmente farei um vídeo sobre isso se conseguir fazê-lo funcionar, mas... Ok, então a questão é que esse tipo de coisa era muito comum. Você sabe, nós também temos tops modernos e coisas assim. Alguns anos depois, este era apenas um mercado que realmente queria viver. E então esse tipo de coisa não era incomum. Então esse cara é uma variante posterior da mesma coisa. É definitivamente, ainda não consegui uma data, mas é definitivamente um pouco mais recente. E é claro que isso não é muito interessante porque todos os serviços aos quais ele se conecta estão inativos agora. Poderia enviar SMS, acho que com algum tipo de serviço de rede. Poderia fazer mira, poderia fazer MSN, todos esses estão desligados. Mas eu não sabia disso, então comprei mesmo assim. E então cheguei em casa. E a razão pela qual eu não sabia disso é que não consegui conectá-lo porque é necessário um plug desse incrivelmente pequeno, como você provavelmente pode ver. Como se aquela coisa fosse apenas uma miniatura. Então cheguei em casa e passei. Eu tenho algo mágico aqui. Deixe-me mostrar isso a você. Você vê isso? Esses são adaptadores que vão desde o plug CC padrão de 2,5 mm até tudo no mundo. Até mesmo essas tomadas telefônicas foram usadas um pouco nos anos 80. Em particular para potência, como nas calculadoras HP. Fantasticamente útil ter alguém por perto para aquela pitada. Certo? Como se eu nunca fosse lembrar de manter as fontes de alimentação por perto, mas posso manter essas coisas por perto. Também tem todos os tamanhos, incluindo aquele estranho icônico que você encontra em alguns pinos centrais de eletrônicos japoneses. Pequenos alfinetes centrais que esse cara tem. Eu acho que isso quero dizer que é um Lenovo. Dell. Algo mais. Dell. Apenas tudo que você poderia pedir. E eu de fato tinha um plug que caberia nisso. A propósito, você pode obtê-los na internet. Não vou deixar cair nenhum link, não dê a mínima. Você pode encontrá-los. Procure adaptadores de plug CC, você os encontrará. Então, quando conectei e abri, algo mágico aconteceu. Isso mesmo. Ele não apenas roda Linux, mas alguém o liberou, por assim dizer.
Vamos apenas limpar um pouco essa tela. Tudo bem, agora você verá um pequeno texto. Deixe-me colocar um pouco menos de luz aqui. E aí está, para cima, lá vamos nós. Depois de inicializar, aqui vamos nós. Acende a luz de fundo e ajusta o tamanho da fonte. E agora está um pouco mais legível. Embora parte de mim deseje que ele fique com o tamanho de fonte menor. Agora, eu odeio Linux de várias maneiras. Uso Linux desde os 10 anos e acho que é uma experiência detestável, mas simplesmente não pude evitar, mas não pude deixar de me divertir com essa coisa. É tão charmoso, é tão pequeno. Tipo, se não estiver claro, você sabe, ali está meu telefone e aqui está essa coisa. Então a tela aqui é do tamanho de uma tela de avanço do Game Boy. E com toda a honestidade, pode ser literalmente uma tela do Game Boy Advance. Isso não me surpreenderia nem um pouco. Então o que é legal sobre isso é que é realmente bem agradável de usar, considerando tudo. Tipo, você pensaria que isso seria horrível, mas não é tão ruim. Os botões são mapeados, mais ou menos do jeito que você acha que seriam. Então Enter é Enter. Eles não usaram nenhum tipo de mapa de teclas maluco. Você pode usar as setas do teclado e então Alt mostra sua segunda linha de letras aqui e caracteres. Então podemos ir aqui, podemos ir para usuário, podemos ir para bin. Você pode ver que isso não está indo tão mal. E então se quisermos ir para as ferramentas a usar, veja isso. Eu posso fazer ao e então isso aqui. Esse rosto sorridente arrancado do Macintosh é Tab. Então eu apertei isso algumas vezes. Na verdade, é uma interface meio bonitinha. Não consigo pensar em um lugar melhor para colocar Tab, considerando tudo, com a maneira como você usa no Linux, a tecla Ctrl. E é isso, você acha que pode não ter uma tecla Ctrl. Isso é muito tempo. O que mata dispositivos como esse os torna menos interessantes é não poder pressionar como Ctrl C. Mas não, isso tem. Não acho que isso tenha um main. Sim, e a razão pela qual isso não tem main é porque esta é uma cópia do OpenWrt, que muitos de vocês provavelmente já sabem. Essa é a construção do Linux para pontos de acesso de roteadores. E a razão para isso é que essa coisa é baseada em um sistema maravilhoso em um chip. E sendo isso, é o que está em muitos roteadores. Isso já estava pronto para funcionar, então essa teria sido a maneira mais fácil de colocar algo no pequeno pedaço de memória flash que está disponível nessa coisa. Então é uma escolha natural. Agora, este é um OpenWrt muito subcarregado. Não consigo acessar o Wi-Fi porque não entendo como usar o CLI no Linux. É horrível se você estiver usando o Wi-Fi. Na verdade, eu me pergunto se a configuração WL está aqui. Não, não há configuração WL. Ele roda Ash, não Bash. Mais sobre isso em um momento. Não consigo fazer o áudio funcionar. Ele tem um alto-falante e um conector de fone de ouvido, mas não consigo fazer o áudio funcionar. Eu mexi bastante nele e ele não funciona. Parece que não consigo fazer nada funcionar aqui, então provavelmente terei que limpar a memória e carregar uma cópia nova disso, porque acho que eles realmente têm X funcionando aqui agora. E por mais que eu despreze o Linux na maioria das vezes, eu simplesmente não consigo entender o quão fofo isso é. Eu simplesmente adoro a ideia de ter um pequeno, não apenas um pequeno tablet Linux portátil, mas com toda a honestidade e franqueza, um pequeno roteador Wi-Fi Linksys WRT 54 gramas portátil que eu possa carregar por aí. Agora o triste, a propósito, deixe-me mostrar algo sobre isso. Então ele tem um slot para cartão de memória que aceita micro SD, desculpe, mini SD. Na verdade, esse é um objeto amaldiçoado. Faz um tempo que não vejo isso. Mas, então eu coloquei um cartão micro SD lá, e se você digitar Mount, ele é gentil o suficiente para montá-lo para você. Ele está disponível no bloco Mount MMC Op1. Então se nós formos lá, barrar, Tab, Enter, então ele não montou. Eu sei o que está errado. Há um pequeno bug. Se você tirar o cartão e colocá-lo de volta, ele tenta remontar na mesma pasta sem desmontá-lo primeiro. Então você simplesmente desmonta. Então coloca de volta. E então ele reaparece e lá estão eles. E então eu consegui uma cena de demonstração, um script bash que é na verdade uma imitação interativa do Flappy Bird, hipoteticamente. Mas infelizmente, como você provavelmente já deve ter imaginado, ele não roda porque não há bash. Eu me pergunto se Ash vai rodar. Sim. Erro de sintaxe, como esperado. Sem shell C, sem cache, nada. Então sim, é tudo o que posso fazer com ele agora. Se eu conseguir fazer mais coisas, farei um vídeo com ele mais tarde e farei algo fofo com ele.
Mas eu pensei que você se divertiria com isso. Tenho mais uma coisa que vou mostrar a você hoje. Esta também é uma aquisição do Rap, e isso é algo realmente muito especial. Eu ainda não consegui fazê-lo funcionar. Vou apenas começar com aquele aviso de spoiler. Mas se eu fizesse funcionar, ou se eu conseguisse fazê-lo funcionar, seria muito, muito legal. Então, como você provavelmente pode supor, é um multímetro de registro. Então você pega as suas entradas e essa coisa, sabe, tem um gráfico de pinos, certo? Quão legal é isso? E o problema é que ele não funciona. Ele simplesmente não funciona. Ele não funciona. Ele não funciona. Ele não funciona. Ele simplesmente não funciona. Eu consigo ligá-lo e às vezes ouço ruído na tela e às vezes aparece um monte de ou ele pisca. E eu realmente consegui obter o manual de serviço do site de arquivo da HP Agilent. Eles, você sabe, eles nunca jogam nada fora. Ele está listado como fora de vida útil. Você sabe, eles não oferecem mais suporte, obviamente, mas eles ainda fornecem manuais de serviço. Você pode consertar essas coisas. Quando digo que você pode consertá-los, tipo, você definitivamente pode consertá-los. Então eu me aprofundei um pouco nisso. Procedimentos de teste e tudo mais. Então este é o instrumento. E como você pode ver, a construção é simplesmente impecável. Ele usa um design bem típico da época, que seria o estilo mainframe, onde você tem uma placa na parte inferior, que funciona como placa-mãe, e depois placas plugin para cada um dos módulos funcionais. Agora, essas não seriam necessariamente coisas que vocês poderiam usar sozinhos ou que teriam substituído. O objetivo do design do mainframe como esse, mais do que tudo, era facilitar a manutenção, porque você poderia retirar uma dessas placas e trabalhar nela sem ter que desmontar todo o instrumento. Isso também significava que você poderia facilmente trocar um cartão substituto por um que estivesse funcionando para ver se isso resolvia o problema. Estas não são necessariamente funções discretas, mas apenas maneiras convenientes de separar os blocos de componentes para facilitar a montagem, o diagnóstico e o reparo. Você sabe, esta foi uma época, e uma empresa em particular, onde tudo era feito agora mais ICS antigos com suportes de cerâmica. Eles são fantásticos. Não tenho uma data para isso, mas coloco em algum lugar na década de 70. Dados os suportes de plástico para chips na maioria dos componentes, posso estar errado sobre isso. Mas então esse cara... Adoro a falta de máscara de solda, deixando apenas os traços dourados expostos na placa. É realmente lindo. Tudo isso, quase certamente traços desenhados à mão. Eu adoro o banco de resistores aqui que atravessa toda a rodovia de traços e assim por diante. Cada uma dessas coisas é apenas uma obra de arte. Uma das minhas outras coisas favoritas são os soquetes IC para os chips maiores e mais largos. Não sei por que eles fizeram isso. Você sabe, o preto era comum na época. Com certeza é um grande jogo de poder, estilisticamente falando. Agora, já fiz alguns diagnósticos preliminares sobre isso. Apenas a coisa mais básica. Verifiquei as tensões e obtive alguns resultados com isso. As tensões são especificadas na parte superior desta placa aqui. E veja como HP eles apenas. Eles rotulam todos eles ali mesmo. Não é apenas o ponto de teste 1. Ponto 2. Então obtivemos 875 VCVG de terra e depois 2,6 e menos 7. E descobri que tudo estava funcionando bem. Isso não faz nenhum sentido. Mais 7. Ou era 5 ou era menos 2. Não me lembro qual. Portanto, há um curto em algum lugar, deve ser, e ainda não o encontrei, mas há uma possibilidade de procurar outro desses e substituir esta placa. A outra coisa é que você olha aqui para baixo e vê que esse cara está flutuando. Parece que os impasses de plástico que o mantinham no lugar meio que desmoronaram com o tempo. Presumivelmente, apenas os primeiros plásticos desistindo do fantasma.
Então, espero que o tempo não tenha consumido este aqui, porque, novamente, se eu conseguir fazê-lo funcionar, adoraria demonstrá-lo em vídeo. Uma série de coisas legais que você pode fazer com isso, e é um equipamento intrinsecamente muito legal, mas, você sabe, veremos. Eu provavelmente deveria colocar o cartão antes de tentar colocar o estojo de volta. Isso é tudo que tenho por hoje. Você sabe, eu só queria dar uma olhada e mostrar algumas das coisas interessantes que descobri ultimamente. Eu deveria estar fazendo alguns vídeos mais abrangentes em um futuro próximo sobre as coisas. A única coisa que é frustrante é que não sei se você consegue perceber isso, mas para mim a qualidade desta câmera é muito, muito ruim. Eu realmente não percebi isso até que eu possuí por um tempo e gravei muitos vídeos nele, mas acho que o nível de ruído nele é frustrante. Não gosto da reprodução de cores e não gosto da faixa dinâmica. Há muitas coisas que não gosto nele e não gosto da tecnologia da bateria. Eu não gosto de muitas coisas. Ele também não tem controle remoto, então é frustrante tentar fazer zoom quando estou fotografando coisas como essa. É um grande pé no saco. Então, estou pensando em tentar comprar uma câmera nova. Na verdade, eu poderia ligar para ver se alguém está interessado em doar para me conseguir uma câmera melhor, sob a promessa de que começarei a entregar mais e melhores vídeos assim que conseguir. Este e-mail que matou meu entusiasmo porque eu comparei com minha câmera digital sem espelho Fuji e a qualidade era excelente. Difícil ver isso. Na próxima vez fui filmar. Eu apenas olhei para ele e, me senti nojento, impuro. Não acredito que essa coisa esteja em 1080p e estou em uma sala muito bem iluminada. Tenho toneladas de iluminação aqui e ainda estou ouvindo um barulho horrível. Então isso é um pouco do que está me prendendo. Isso ia apenas ficar triste. Então, espero que isso marque o fim do meu longo hiato e espero ver muitos dos novos seguidores que consegui no YouTube desde a última vez que postei um vídeo. Espero ver todos vocês no próximo vídeo que eu postar, que espero que seja muito mais focado e muito menos confuso do que este. Mas, mesmo assim, espero que tenham se divertido e espero que essas coisas apareçam novamente em vídeos futuros.